Oi, eu sou a Mariana Arruda, palhaça e atriz do Grupo Maria Cutia de Belo Horizonte e venho aqui falar mais uma vez para vocês sobre palhaçaria. Agora vamos falar sobre o Branco e o Augusto. Há dois tipos clássicos de palhaço, a dupla formada pelo Branco e pelo Augusto. É como se pensássemos o estudo de status. O Branco tem o status mais alto e o Augusto o status mais baixo. Eu gosto sempre de pensar na relação entre os dois, para definir a classificação da dupla. Nos estudos clássicos, históricos de palhaçaria, o palhaço branco era aquele que usava uma roupa de lantejoulas, um chapéu de cone, bolsos grandes, sapatos de bico fino, sabiam tocar instrumentos. Os palhaços brancos, nos circos clássicos, tinham a cara toda pintada de branco e sua assinatura era a sobrancelha. Cada palhaço branco tinha um desenho de sobrancelha diferente do outro. Os Augustos são mais próximos do que a gente considera palhaço mesmo. Eles tinham sapatos grandes, roupas feitas de retalhos, roupas coloridas, a maquiagem às vezes uma barba suja e a característica principal, o nariz vermelho. Era como se o branco soubesse tudo e o Augusto não soubesse nada. É como se o branco fosse tocar um instrumento e o Augusto fosse carregar aquele instrumento. Isso na ideia clássica do circo. Vocês podem observar brancos clássicos no filme Palhaços, do Fellini. Lá ele faz um grande desfile de palhaços brancos. Vocês podem encontrar essas figuras como elas eram nesse tempo. Hoje, no que eu chamo de estudo de palhaçaria moderna, eu gosto de pensar o estudo do Branco e do Augusto como um estudo de relação. Não necessariamente calcado apenas na visualidade dessas figuras. Eu acho que é interessante até a gente desconstruir um pouco essa ideia dos figurinos. E gosto de pensar o palhaço branco, sim, com o nariz vermelho também. Mas de pensar em onde mora o risível no Branco e no Augusto. E nos jogos de poder. Eu acho isso um estudo muito potente para a palhaçaria moderna. Por exemplo, assim, quando eu falo de estudo de status, vou usar um exemplo que não é de palhaços, mas que todo mundo aí vai entender. Quando eu falo na relação, um branco em relação ao Augusto, Augusto em relação ao branco. Por exemplo, no Chaves, se eu pego o Kiko e o Chaves, quem que é branco e quem que é Augusto? O Kiko é mais branco que o Chaves. Se eu pego o Kiko e o Seu Madruga, quem que é branco e quem que é Augusto? O Seu Madruga fica branco e o Kiko Augusto. Se eu pego o Seu Madruga e a Dona Florinda, aí o Seu Madruga vira Augusto e a Dona Florinda vira branco. Então tudo vive de acordo com a relação de um com o outro, nesse jogo de status. É como se eu pensasse branco, então eu penso numa figura que manda. Eu penso no patrão, eu penso em alguém que acha que é bonito, que acha que é inteligente, que acha que é competente, que acha que é sábio, que acha que sabe tudo, que é o professor, que é o palestrante, que é o rico, o dono do dinheiro, que é o dono da casa, o dono do iate, o dono da estrada, o dono da escola, o dono da empresa. Ele acha que ele é mais que os outros. Se eu penso Augusto, eu penso no bobo, no trapalhão, no abestalhado, talvez na figura do caipira, do jeca, do estrangeiro que não sabe falar a língua, do aluno que quer aprender tudo com o professor, do que não sabe tocar um instrumento, mas que carrega um instrumento, do que não sabe fazer uma palestra, mas que limpa o auditório para palestrar, aquele que pluga os instrumentos, aquele que carrega as malas, aquele que costura as roupas, aquele que limpa os sapatos, no súdito, no subalterno, no empregado, no pedinte, naquele que quer ser olhado, que quer ser aceito pelo seu ídolo. Ele é fã. É como se o Augusto fosse um fã do Seu Branco. E aí, nessa relação de status entre quem manda e quem é mandado, há um mundo de possibilidades de dramaturgia. É possível se pensar o Branco como o astro e o Augusto como seu fã número 1, como
o primeiro membro do seu fã-clube. É como se o Augusto admirasse muito aquele branco. Ele quer ser o branco, ele quer fazer tudo igual ao branco, ele quer agradar o seu branco, ele quer adular seu branco, ele faz de tudo por esse branco. E nessa relação a gente encontra várias possibilidades de dramaturgia do risível. Outra possibilidade é o branco, que é o professor, que vai ensinar o Augusto a fazer alguma coisa. E esse Augusto, coitado, não tem a menor aptidão, não tem o menor talento, não é capaz de aprender aquilo que o branco ensina. Ele até tenta, mas ele não consegue. E daí também temos outra variação enorme de possibilidades de dramaturgia de um branco que ensina o Augusto algo que ele nunca vai aprender. Outra possibilidade de relação dramatúrgica entre Branco e Augusto seriam os dois estarem juntos. É como se fosse uma dupla de servos, como se pensarmos na comédia dell'arte, na dupla de Zanes, os servos da comédia dell'arte, a clássica dupla Arlequim ou Arlequino e Brighella, onde o Brighella ocupa um lugar de status um pouco maior e o Arlequim abaixo do Brighella, ou seja, apesar de serem diferentes, do Brighella ser um pouco mais astuto, são dois empregados, estão no mesmo status quo, estão no mesmo lugar na sociedade. Assim, a gente pode transferir essa relação também para o Branco e para o Augusto. São dois servos, mas o Branco sabe um pouco mais, alguns um pouco menos. Então formam aí uma dupla dinâmica, que vão fazer uma mesma ação juntas, mas um tenta e o outro faz trapalhada. Não impede o Branco também de fazer trapalhadas, mas seguem juntos, é como se o Branco fosse o guia e o Augusto vai atrás. Outra possibilidade de pensar nessa relação seria Dom Quixote e Sancho Panza, né? Como se Dom Quixote fosse o branco e Sancho Panza o Augusto. Os dois têm a mesma missão de desbravar o mundo, de enxergar o mundo de outra forma, mas são dois grandes paspalhos. Apesar de Sancho Panza ter certeza que é paspalho e Dom Quixote achar ilusoriamente que não. É isso, é como se o branco achasse que ele pode alguma coisa, mas ele não pode nada. E o Augusto já tem a certeza que ele não pode nada, porque ele não vai sair dali. Mas o Augusto também pode brincar naquele sonho. Aquele sonho de conquistar a mulher mais linda do mundo. Aquele sonho de ganhar o prêmio de melhor ator. Aquele sonho de ganhar a torta mais bonita. Aquele sonho de andar no carro mais bonito daquela rua, aquele sonho de morar num castelo e vários sonhos bobos que a gente pode ter de status e de riqueza. O Augusto pode ter esse sonho e até ocupar esse lugar por alguns instantes. E isso faz com que todo o seu público, que também sonha com algo assim, ocupe também esse lugar. Mas logo depois ele é retirado daquilo, a dramaturgia se desfaz e Augusto volta para onde ele tem que ficar. E é daí que vem o risível, na possibilidade dos palhaços ocuparem lugares que aparentemente não são deles. No estudo clássico de dramaturgia de palhaço, a gente pode trabalhar assim. Então, vamos criar uma cena partindo do jogo de Branco e Augusto. Você me ensina a fazer um bolo de cenoura. Você vai ser o branco ou você é Augusto? Eu vou fazer as trapalhadas. E assim ser o princípio da nossa improvisação. Há palhaços também que se consideram: eu sou fulano, sou um palhaço branco. Eu sou fulana, sou uma palhaça branca. Eu sou Augusto. Pode ser. Há quem se classifique assim. Eu não gosto de pensar dessa forma. Eu gosto de pensar sempre no princípio do jogo. Eu vou ser branco ou Augusta de acordo com o outro palhaço que eu estou jogando, com a relação que esses dois se estruturam. Ou então, com a relação de dramaturgia que a gente propõe. Então, como seria essa cena se eu fosse branca? Como seria essa cena se eu mudo e faço Augusta? Porque o meu jeito de augustar é diferente do jeito do outro palhaço de augustar. E o meu jeito de ser branca é diferente do jeito do outro palhaço de ser branco. Então, há de se encontrar diversão nesses dois status. Nas minhas aulas eu sempre pergunto para os alunos assim: o que te diverte sendo branco? O que te diverte? Te diverte mandar? Te diverte ser o dono do saber? Te diverte ser bonito? Ser vaidoso? Te diverte ter coisas? Te diverte ocupar um espaço maior? O que te diverte? Cada um é de uma forma. E aí é bom que a gente também percebe
as fragilidades humanas, porque é como se morassem no que é risível do palhaço os grandes pecados capitais. E a gente tem na gente sempre desejos de luxúria, de gula, de avareza. A gente mora tudo aí na gente. E no estudo de palhaçaria e da dramaturgia, isso pode ser um ponto fundamental de traçar o que a gente vai se apoiar para fazer esse riso. Engraçado, assim, recorrentemente se fala por aí que é mais divertido ser Augusto. É porque acho que quando você pensa assim no Augusto como a figura que arremata o riso, que o riso está mais aparente, né? Aquele que tropeça, literalmente cai e bate a bunda no chão, leva a torta na cara, parece que é mais divertido ser Augusto. Mas é importante para o artista encontrar diversão nos dois caminhos, no branco e no Augusto. Eu já tive alunos que falam, é muito mais divertido ser branco. Se surpreendem quando, no estudo teórico, acha que ser Augusto é mais divertido. Mas na prática, o branco pode ser divertido também. E onde mora em mim a diversão do branco? É preciso fazer esse exercício de busca. E também fazer o exercício de se divertir sendo Augusto. Há palhaços que jogam mais no status do branco e eu sempre desafio. Vamos colocar esse palhaço agora no jogo do Augusto? Vamos puxar esse palhaço sempre pro jogo do Augusto? Desafiar esse artista? E o artista acaba encontrando também caminhos prazerosos para esse jogo. Eu gosto de pensar palhaço como liberdade. Então, nada que usa para taxar, para aprisionar, para limitar, para firmar o palhaço numa determinada situação, eu não acho tão interessante. Eu acho que pensar liberdade é pensar em entrar para jogar, entrar para se divertir, para divertir o público, para se divertir com a sua dupla, com o seu parceiro, para se divertir. Então, quando o artista entra com esse intuito na improvisação, no espetáculo, na criação de dramaturgia, ele entra para ganhar, ele entra para voar. E é para isso que o palhaço tem que servir. Ele tem que ser espaço para você ter asa e voar lá longe. Ele não pode te limitar, te cortar, te moldar. Não, deixa seus dedos livres no sapatão grande do palhaço. Deixa sua base voar. Deixa sua cabeça pirar por ideias inimagináveis. Isso é mais interessante do que qualquer reprodução que você vai fazer. Falo eu que no estudo do palhaço contemporâneo é um espaço para a gente viajar nas nossas ideias, e é principalmente um estudo de dramaturgia, de estado do jogo. O palhaço só vive enquanto joga, e esse jogo é feito com o público. Não há palhaço sem público. Eu posso até ensaiar aqui na minha casa, imaginar ali, os livros são meu público, esses bonecos são meu público, eu vou triangular para a parede, eu vou triangular para a porta, para a janela. Mas o acontecimento palhaço é algo do estado presente, é algo de se estar no mesmo tempo e espaço do público. E para isso é preciso você ser livre para se jogar nesse encontro. E quanto mais fresco, quanto mais aberto, mais prazeroso ele vai ser para o público e para você. E assim a gente tem mais chance de passear por essa longa trajetória da graça ao riso. Quem sabe conseguindo até gargalhadas, pequenos sorrisos, críticas de pensamento, reflexões sobre a vida. E várias coisas que os palhaços podem produzir no seu público e que o seu público pode produzir em você, palhaço. Nunca deixem de entrar para jogar com a sua dupla. Escuta o que o outro diz, observa o corpo dele, as ações dele. Tenta capturar a ideia que ele está querendo te dizer. A ideia do outro é sempre melhor do que a sua. Aliás, melhor do que a ideia dele, melhor do que a sua ideia, é a ideia que vai vir, que vai nascer
junto dessas duas ideias em comunhão, em namoro, em casamento, em estado de palhaçaria.